De repente, a missão diária mudou, e Su-ho aceitou Amut como seu novo treinador. Logo percebeu que as missões continuavam praticamente as mesmas, mas Amut avisou que dessa vez ele teria que fazer tudo com ele nas costas. Su-ho perguntou como isso seria possível, e Amut explicou que, embora seu corpo fosse grande demais, ele podia controlá-lo, já que havia sido destruído e regenerado várias vezes. Então, diminuiu de tamanho e anunciou que o treino começaria ali mesmo. Quando Su-ho o colocou nas costas, percebeu no que tinha se metido. Amut riu e comentou que talvez tivesse esquecido de mencionar um detalhe importante. Ele só conseguia reduzir o corpo, não o peso. Su-ho ficou desesperado, sem saber como faria 100 flexões daquele jeito. Seus braços tremiam e pareciam prestes a se quebrar. Amut diz que era realmente difícil, mas esse era o único tipo de treinamento que ele conhecia. Enquanto isso, em uma dungeon de campo, Lee Min-sung estava diante de um altar de sacrifício. Um demônio apareceu e disse que ele deveria se sentir honrado por ser o único humano ali, já que seu mestre o havia salvado de uma vida miserável. Furioso, Lee atacou o demônio, dizendo que um mero monstro não tinha o direito de julgar sua vida. Exigiu saber onde estava a criança, mas o demônio respondeu que ela estava ocupada. Lee deixou um aviso sobre o acordo entre eles. O demônio mostrou que um fragmento de poeira estelar e comentou que, graças a tê-lo usado, haviam conseguido destruir os traidores do clã Ladir. Disse ainda que se Lee usasse aquele poder, poderia ultrapassar seus limites e até derrotar seu motorista. Lee zombou, dizendo que ele não sabia nada sobre caçadores de rank S e mandou parar de falar besteira. Não usaria aquela porcaria. Do lado de fora, Lee pensou que só precisava aguentar até a criança eliminar seu motorista. Depois disso, contaria tudo à associação e as coisas voltariam ao normal. No alto de um prédio, uma mulher avisava ao presidente da associação que Lee Min-sung havia saído de uma dungeon de campo, provavelmente uma fábrica de poeira estelar. O presidente mandou continuar a perseguição. Foguinho, ao lado dele, comentou que estavam perto de descobrir a verdade sobre Lee Min-sung, já que muitos caçadores que usaram a droga começaram a agir de forma estranha. Por isso, a associação planejava banir o uso da poeira estelar. Quando perguntou o que fariam com Lee, o presidente respondeu que precisavam capturá-lo, junto com quem estivesse por trás de tudo. Foguinho prometeu que sua guilda ajudaria na operação. O diretor, olhando uma foto com Jin-woo, pensou que faria de tudo para apoiar o crescimento de seu filho. De volta à dungeon das sombras, Su-ho finalmente terminou as flexões e desabou no chão, exausto. Amut disse que já estava bom por hoje de flexões. Beru, irritado, começou a xingar o jacaré, dizendo que ia acabar com aquele treino absurdo. Mas Su-ho, todo dolorido, comprou uma poção em sua loja, bebeu e disse que queria ficar mais forte o quanto antes. Olhou para Amut e afirmou que continuariam o treinamento. O treinamento infernal continuava. Su-ho seguia fazendo abdominais e agachamentos sem parar, sempre se curando com poções, enquanto corria com Amut nas costas. Amut observava, surpreso. Mesmo usando suas habilidades para aguentar o treino, não esperava que Su-ho fosse capaz de completá-lo. Talvez fosse porque o jovem monarca simplesmente nunca desistia. Talvez um dia ele superasse até Tarnak e os outros monarcas. Quando o treino finalmente terminou, Su-ho e Gray estavam acabados, mas apesar do cansaço, Su-ho percebeu o quanto havia evoluído em força e resistência. Se esse era o caminho para ficar mais forte, ele seguiria sem hesitar, e disse a Amut que contava com ele no treino de amanhã. Assim que chegou em casa, caiu na cama e apagou. Beru elogiou o esforço dele e, com algum tempo livre, ligou a TV. O noticiário falava sobre novas regulações para as dungeons de campo. Enquanto isso, no escritório de Lee Min-sung, a associação o visitava com más notícias. A guilda dele controlava muitas dungeons de campo e já não podiam permitir que causassem mais problemas. Ordenaram que a dungeon de campo de Paju fosse concluída imediatamente. Além disso, lembraram que Lee não participava de uma raid há meio ano. Se faltasse mais uma, sua licença de caçador seria cancelada. Lee percebeu na hora que aquilo era a armação do diretor da associação, mas não esperava que o mandassem justamente para sua maior fábrica de poeira estelar. Ele não podia aceitar aquilo, mesmo que isso significasse enfrentar a própria associação. Antes que pudesse recusar, alguém se adiantou e aceitou o pedido. Lin Tae-gyu, o líder da guilda Fiend. A raiva tomou conta dele. Aquele homem não deveria ter voltado tão cedo da missão anterior. A associação informou que formaria um grupo de caçadores para a raid e que ambos participariam juntos. Lee foi reclamar com Tae-gyu, pois uma dungeon de campo custava muito dinheiro. Mas Tae-gyu foi direto. Ele sabia muito bem porque a associação queria aquela dungeon. Já havia avisado Lee para não o subestimar, mas ele ignorou
entrou, usando a guilda como bem quis, enquanto Taegil estava fora. Por acaso, ele ainda achava que ele era seu motorista, que limpava as sujeiras do antigo chefe. O telefone de Taegil tocou. Um novo caçador Rank S havia surgido. Taegil anunciou que iria para a Coreia e pediu para prepararem os contratos. Antes de sair, disse para Lee que talvez ele mesmo pudesse limpar a bagunça dele dessa vez. Tomado pelo ódio, Lee pensava em como aquele alien desgraçado iria matar seu motorista. Precisava dar um fim em Taegil o mais rápido possível. Mas, antes que pudesse planejar qualquer coisa, o celular vibrou novamente. Na tela, a manchete: novo caçador Rank S descoberto, Park Do-jin. Pouco tempo depois, Park Do-jin chegava à associação. Logo foi recebido por Foguinho, que achava que já o conhecia, mas Park disse que não. Foguinho tentou recrutá-lo para sua guilda, mas Park recusou educadamente. Disse que já tinha uma guilda em mente e apontou direto para Taegil, líder da guilda Fiend. Uma semana depois, no campo de Paju, uma caçadora apareceu representando a associação. Lee a recebeu com toda gentileza, agradecendo por ter vindo e se desculpando pelo incômodo. Ela respondeu com um sorriso, mas por dentro sabia a verdade. Lee Min-sung era podre por dentro. Apenas fingia ser um homem gentil. Tudo o que acontecesse ali seria relatado, e ele seria finalmente desmascarado. A única variável inesperada era o novo Rank S da guilda Fiend. Mas mesmo assim, o plano seguiria adiante. E assim começava a raid da dungeon de Campo de Paju. Alguns dias antes da raid, Lee se encontrou com seu sócio e percebeu que ele estava bem diferente. Tinha crescido muito desde a última vez que se viram. O sócio explicou que antes havia escolhido um corpo pequeno e jovem porque seria mais fácil de sobreviver assim. Mas agora que recuperou sua força, não precisava mais daquela forma fraca. Lee quis saber o motivo de seu nome e por que ele tinha se tornado um caçador. O sócio respondeu que o nome seria útil para os planos futuros e que ser caçador trazia várias vantagens. Lee comentou que por causa do caos que o sócio causou no aeroporto, a associação começou a persegui-lo, usando os danos aos civis como desculpa. Disse ainda que, se a fábrica escondida no campo de Paju fosse descoberta, seria o fim dos dois. Mas o sócio garantiu que não havia motivo para se preocupar. Ele havia entrado na guilda justamente para evitar que isso acontecesse e prometeu transformar todos daquela dungeon em fiéis. Assim, ninguém descobriria nada. Lee perguntou se, com o poder que tinha agora, Park seria capaz de derrotar um caçador de Rank C. Park respondeu perguntando se ele estava falando do combinado deles. Disse que depois de tê-lo conhecido pessoalmente, lutar com ele hoje seria difícil, mas que de qualquer forma, cumpriria a promessa, mesmo que tivesse que morrer no processo. Enquanto isso, no escritório, o diretor pensava que a operação já devia ter começado. Ele precisava reunir provas concretas contra Lee, mas acreditava que não haveria problemas. Os caçadores enviados, junto com a ajuda da guilda do Foguinho e mais um Rank S de prontidão, seriam o suficiente. O único problema era Park Do-jin. O fato de ele ter se juntado à guilda Fiend fazia parecer que estava do lado de Lee Min-sung. Além disso, o diretor ainda se perguntava se tinha feito bem em colocar Su-ho como minerador naquela expedição. Dentro da dungeon, os caçadores lutavam contra monstros flamejantes. Uma caçadora de cabelos vermelhos chegou arrasando com tudo e derrotou uma das criaturas com um único soco. Depois acertou outra logo em seguida. Ela percebeu que Lee Min-sung nem sequer estava ajudando na luta e pensou que ele nem devia saber o que significava ser um caçador de verdade. No meio de seus pensamentos, acabou sendo atacada por um monstro, mas Park apareceu e o destruiu com um golpe só. Ela ficou assustada com a força dele. Afinal, essa era a diferença entre um Rank S e o resto. Depois que derrotaram as criaturas, perceberam que havia bem menos monstros do que o esperado. Lee explicou que a guilda fazia um controle diário da população de bestas mágicas.